nos dando direcionamento. Fala comigo nesta manhã, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 122. Oração pela paz de Jerusalém. Salmos de número 122. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Podeis tomar assento. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, onde sobem as tribos, onde sobem as tribos. No mundo espiritual, subir refere-se à evolução da consciência, ao crescimento moral e à aproximação divina. Não se trata de uma mudança física, e sim uma acessão interior, libertando-se do comportamento egoísta e desenvolvendo virtude, sabedoria e amor. O salmista ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele diz, onde sobem as tribos. Subir é libertar-se. Subir é libertar, é ir para uma libertação. Alegria do convite de subir, de sair de uma situação que nos rebaixa, sair de uma situação que está nos oprimindo, sair de uma situação que está nos levando a um sentimento de perdas, ou um sentimento de depressão, e subir. Então o salmista ele diz, eu me alegrei quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Então quando ele diz, as tribos sobem, as tribos elas sobem à casa do Senhor. Essa passagem são os salmos dos degraus, que era quando o povo subia às festas em Jerusalém. São 15 salmos que são entoados na subida a Jerusalém. Os peregrinos subiam às 3 festas, muito importante, é Páscoa, colheita e tabernáculo. E Jerusalém está 800 metros de altitude acima do mar. O próprio Jesus, com 12 anos de idade, ele foi com os seus pais nessa peregrinação, nessa subida. E chegando lá, ele se envolve com tudo aquilo que estava naquele lugar, e os seus pais voltam para casa depois de adorar a Deus, e dão conta que o menino não voltou, o menino de 12 anos. Deve ter ido com fulano, com ciclano. Era comum as famílias subirem a Jerusalém. E Jesus então sobe juntamente com seus pais e não regressa para casa. E após 3 dias, vão encontrar ele junto aos sábios em Jerusalém, ali falando sobre as leis, discutindo com eles sobre as palavras do Senhor. E a sua mãe lhe diz, por que não voltaste para casa? E ele diz, eu estou aqui, cuidando das coisas do meu pai. Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Nós devemos saber que a nossa subida, sairmos de uma situação que o mundo nos oprime,
é cuidar das coisas do nosso Pai. Jesus, ele retorna agora para a sua casa, e o evangelista Lucas diz assim: e o menino crescia em sabedoria e entendimento. Buscar, subir, para que nós possamos entender o que é a vida, porque a vida nos envolve tanto, porque a vida quer nos jogar tanto para baixo, porque a vida quer nos oprimir tanto. Se nós ficarmos presos às coisas cotidianas, nós iremos entrar em depressão. Se nós ficarmos cuidando do dia a dia, dos ataques malignos, a nossa vida, ela entra numa depressão que é difícil de sair. Por isso o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos sair dessa situação que nos oprime. Vamos subir. Vamos deixar essa situação de opressão, esse buraco que muitas vezes a vida quer nos levar, e voltemos à casa do Senhor. Josué, o grande libertador do povo de Israel, que levou o povo vencendo as guerras, vencendo as lutas, chegando em determinado momento, ele já de idade avançada, o povo começa a voltar às velhas práticas. Sabe, quando nós paramos de subir, quando nós paramos de buscar a Deus, a tendência é voltar a fazer as velhas práticas. As velhas práticas vão nos dominando, vão nos entristecendo, vão nos angustiando. E o povo, mais uma vez, estava sem saída. O povo, mais uma vez, agora começa a retornar às velhas práticas. E buscam Josué. O que devemos fazer? Josué, então, ele traz a memória do povo. E ele começa a relatar, capítulo de número 24, de Josué, ele começa a relatar. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. E chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram outros deuses. Ele começa a trazer a memória, de onde eles foram resgatados, de onde eles saíram. Então Josué começa a levar eles a um entendimento. Versículo 7 diz: e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitasse no deserto por muitos dias. Então vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém entreguei nas vossas mãos, possuístes a sua terra, e os destruir diante de vós. Então Josué vai relatando de onde Deus os tinha tirado. Josué vai trazendo a memória daquilo que eles tinham passado, seus antepassados, e como eles estavam agora em uma terra frutífera, uma terra abençoada, uma terra próspera. E no versículo 17 ele diz assim: porque o Senhor nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós, aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio do quais passamos. Ele nos fez subir. Deus nos fez subir. Há uma tendência, quando paramos de subir, quando paramos de buscar a Deus, quando paramos de reconhecer Deus na nossa vida, há uma tendência a voltar às velhas práticas, os velhos pensamentos, a ser dominado. E nessa dominação maligna que existe no mundo, nós vamos entristecendo, nós vamos nos desapontando, nós vamos encolhendo e nós vamos mergulhando em um buraco.
Por isso, a alegria de vamos subir à casa do Senhor. Vamos sair dessa situação. Vamos sair desse marasmo que nós estamos vivendo. Então o povo, ele era chamado a subir 3 vezes ao ano. 3 festas. Eles tinham um objetivo. Eles tinham que sair de onde estivessem. Pessoas estavam em lugares longínquos. Jesus e a sua família vinha lá de Nazaré, subia a Jerusalém, uma boa distância, iam a pé pelo caminho, e eles iam cantando os salmos. Eles iam cantando. Sempre que nós queremos chegar a algum lugar, nós temos que ir determinando etapas. As pessoas se decepcionam porque o caminho está longo, as pessoas se decepcionam porque não estão conquistando, porque simplesmente não sabem que a vida é feita de etapas. E nós temos que ir vencendo etapas. E esse povo, eles iam cantando, eram 15 salmos, até chegar em Jerusalém. Até chegar ao lugar em que Deus tinha determinado que ali seria o lugar da adoração. Muitas vezes nós pensamos, mas Deus determinou um lugar para adoração? Eu posso adorar Deus na minha própria casa. Mas ainda quando o povo estava lá no deserto, Deus dá uma ordem a Moisés dizendo, eu vou preparar um lugar que eu me agrade, um lugar que vocês devam se reunir. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16 diz assim: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa da semana e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá vazio perante o Senhor, cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado. Ninguém apareça de mão vazia. Sempre com gratidão, sempre dando graças a Deus. A palavra então a Moisés diz, olha, todo homem entre ti aparecerá diante do Senhor. Há um chamado para subir, e através de Salomão, de Davi, Deus escolhe Jerusalém, e ali é levantado o templo, e todo o povo ia nas festas, estivesse onde estivesse, era uma subida para Jerusalém, tinha que subir. Então a palavra, o Salmo usa a palavra subir. Subir é alçar-se acima do mundo material, das ocupações comuns, e claro, da vida pecaminosa do dia a dia. Porque nós levantamos de manhã e falamos, hoje eu vou louvar ao Senhor, eu vou à casa do Senhor. É subir, é sair de uma vida cotidiana que nos envolve, que nos faz esquecer de Deus, que nos faz mergulhar no egoísmo. Então quando chegamos à casa do Senhor, nós sabemos que há um Deus criador, há um Deus que fez todas as coisas. Então o salmista declara alegria. A pior coisa é você levantar de manhã e falar, eu tenho que ir para a igreja. O salmista declara, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o reconhecimento que você está vivo. Minha esposa Maria leu Eclesiastes capítulo 9, e ela trouxe um pensamento exatamente sobre isso. Quando você passa em um campo santo, você sabe que ali não tem mais vida. Quem desceu a cova não tem mais como mudar a sua história, não tem mais como mudar a sua família, não tem mais como mudar a sua situação. Foi vencido pela vida. Mas o salmista, ele diz, eu estou vivo, que alegria poder subir a Jerusalém. O salmista declara alegria. Alegria é um sentimento mais rico que qualquer ser humano gostaria de viver para sempre. Qualquer ser humano gostaria de viver sempre alegre. Alegria não é
a soma de momentos felizes. Muitas vezes nós pensamos, eu preciso ter momentos felizes para ser alegre. Não, alegria é um estado de espírito, é reconhecer Deus. Não é por causa do problema, não é por causa da necessidade, não é a situação que você está vivendo. A alegria vem do Senhor. E nós só temos alegria quando encontramos o Senhor, quando louvamos ao Senhor. Nós podemos viver momentos felizes, uma viagem que traz momentos felizes, uma viagem que traz boas recordações, mas a alegria é um sentimento. Alegria verdadeira e duradoura é resultado da satisfação plena da nossa alma pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando é que nós somos alegres? Quando temos a plena presença do Espírito Santo de Deus. Quando entendemos que não é a situação, quando entendemos que não é o problema que nós estamos vivendo, quando entendemos que não é porque eu estou passando por uma guerra, por uma luta, é porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então, alegria, subir à casa do Senhor. Salmista Davi, que esse salmo é de Davi, ele revela a alegria que ele sente, e ele vai então descrevendo tudo aquilo que Deus tinha feito em sua vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, uma cidade compacta, tem de tudo, é sólida. Na presença de Deus, nós podemos dizer, nada nos faltará. O Senhor é o meu bom pastor, e de nada eu sentirei falta. É uma cidade compacta, onde você encontra tudo que você tem necessidade. Tudo que é a sua necessidade você encontra. Então o salmista, ele vai descrevendo, Jerusalém está edificada como uma cidade compacta, onde sobem as tribos do Senhor até o testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Por que nós nos achegamos ao Senhor? Nós somos ensinados que quando tem um problema, procure Deus, é fato. Eu estou tão necessitado, procure Deus. Mas o grande problema é que quando nós recebemos bênção, nós nos afastamos de Deus. Quando resolvemos aquilo que está nos incomodando, nós pensamos, eu não preciso mais louvar a Deus. Até que venha outro problema, e as pessoas então dizem novamente, procura Deus. Mas o salmista estava dizendo que ele se alegra em dar graças a Deus, onde sobem as tribos para darem graças a Deus, onde as tribos podiam subir e glorificar a Deus, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Onde encontramos justiça? Só em Deus, só na casa do Senhor, onde o Senhor, Ele atua com justiça. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Quanto mais você ama a casa de Deus, mais Deus te prospera. Quanto mais você se afasta de Deus, mais necessidade você tem. E não é necessidade de pão apenas, de coisas materiais. É a necessidade dessa alegria. O salmista, ele se alegrava em ver o povo caminhando, indo para a casa do Senhor. Ele se alegrava de ver o povo subindo, cantando. O povo esquecendo as suas guerras diárias, as suas lutas diárias. Famílias inteiras subindo, iam respondendo as canções em degraus, porque o sacerdote ou o líder cantava e o povo repetia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E todo o povo repetia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aquele caminho que parecia tão difícil, aquele caminho que parecia nunca chegar,
de repente ia ficando mais leve. A distância ia sendo vencida. O cansaço ia sendo vencido. Davi não subia só para pedir bênção, mas principalmente para render graças. Onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Algo que eu tenho aprendido em minha vida: todas as coisas cooperam. Mas eu estou vivendo um momento tão terrível. Você não sabe o que Deus está te preparando de bem. Você não sabe do que Deus te livrou. Você não sabe como Deus tem um cuidado especial com você. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas eu estou passando por um momento tão difícil. Deus está te purificando. Deus está separando coisas que não deveriam estar na tua vida. Deus, Ele vai cuidando de cada detalhe. O amor de Deus nos constrange. O apóstolo Paulo, ele diz: o amor de Deus nos constrange. Quando eu descubro o amor de Deus, eu fico envergonhado. Eu não sou merecedor. E Ele tem tão grande amor para comigo. O amor de Deus nos constrange. Quando nós entendemos o amor de Deus, nós ficamos constrangidos. Eu não sou merecedor. A gratidão nos leva mais próximo a Deus. O ano da gratidão é chegarmos mais próximos a Deus. É subir. O que nós temos que ter em mente? Subir. Sair de uma situação baixa. Sair de onde o inimigo, ele tenta nos manter prisioneiros. Onde o inimigo tenta nos manter numa tristeza, numa angústia. Onde o inimigo tenta de todas as formas que nós não venhamos vencer. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa algumas. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com a ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, vistes em mim, isto fazeis, e o Deus de paz seja convosco. O apóstolo está exortando, são exortações, ele diz: alegrai-vos sempre. Não permita a tristeza entrar no teu coração. Não permita a tristeza tomar conta da sua vida, da sua existência. Não existe alegria fora da comunhão do Senhor. Se nós sairmos da comunhão do Senhor, não existe alegria. Você pode viajar, você pode ir para vários lugares, você pode comprar os melhores carros, as melhores casas, mas serão momentos felizes. Não será alegria. Alegria é a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Então, Jerusalém é uma cidade sólida, compacta, comunhão entre os povos, tribos diferentes, mas um único Deus. Josué falando, diz: olha, os nossos pais, eles adoravam outros deuses, por isso eles foram levados ao Egito, por isso eles se tornaram escravos, mas Deus nos fez subir. Deus nos tirou dessa situação.
Então Davi, ele não subia apenas para pedir bênção, mas principalmente para render graça. Subir, pois ali está o trono da justiça. Não há um rei maior. Soberania, reconhecer a sua soberania. Subir, buscar a face do rei, suplicar pela paz. O que nós devemos fazer? As notícias que nós temos, e Jesus já nos preparou, que nos últimos tempos haveriam guerras e rumores de guerras. É o que mais estamos ouvindo. É o que mais estamos acompanhando. Às vezes eu me pego acompanhando um jovem de Israel, que eles trazem a notícia de Israel. Então, logo cedinho, porque lá já é de madrugada, lá já é dia, quando aqui é de madrugada, ele já traz as primeiras notícias. Olha, o acordo não deu certo, olha, está faltando isso, olha, o Trump não fez aquilo, e a gente vai ficando preso a isso. Vai ficando preso, esperando que um homem resolva a paz, mas a paz está dentro de nós. A paz está dentro de você. Você tem que viver isso, subir, buscar a face do Senhor, suplicar pela paz. Paz é um estado de tranquilidade, plenitude, contemplação, é saúde. Uma paz capaz de produzir frutos para uma vida de prosperidade. O que nós buscamos na paz? Continuar a sermos prósperos. Quando você perde a paz, você para de produzir. Quando você entra em um buraco, você para de produzir. A doença do nosso século, depressão. Depressão é um buraco. Quando você entra num buraco, você não tem sabor mais de nada. Não tem sabor da vida, não produz, não multiplica. Não tem alegria na vida. É aí que Deus estende a mão e diz: suba. Alegrei-me quando o Senhor disse: suba, saia dessa situação, lava-te. O que a palavra do Senhor nos ensina no livro de Ruth, da família, que saiu da casa do pão. Uma família saiu da casa do pão, encontrou a miséria do mundo, encontrou as doenças do mundo. Mas Noemi e Ruth, elas voltam para a casa do Senhor, elas voltam para Jerusalém, e a palavra é: lava-te, unge-te, troca as tuas vestes. Algo que nós precisamos aprender a nos lavar, nos ungir e trocar as nossas vestes. Essa veste que você está vestindo, de coitadinho, de tristeza, de angústia, ela não fica bem em você. O Senhor te chamou para reinar, o Senhor te chamou para vencer. Então, suba. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz. Porque nós nos dirigimos à casa do Senhor, orando pelos nossos familiares, orando pela nossa casa. Esses dias nós estamos preocupados com o quê? Com o mundo? Não, com a nossa casa, com a nossa família. Algumas pessoas dizem: hoje o pastor prega para crente. Mas nós precisamos guardar a palavra. A palavra diz: para que não caia. Se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então é um momento dos escolhidos não cair no engano do mundo. É um momento de que os pregadores, os ensinadores, eles têm uma preocupação, sim, para que os santos não se contaminem, não entrem nesta doença, essa enfermidade do mundo. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz, haja paz. Subir, orar para a paz. Posso esquecer quem me deixou triste, mas jamais esquecer quem me alegra. Devo esquecer, perdoar aqueles que me deixaram triste, sacudir a roupa, deixar para trás,
continuar no caminho, mas jamais me esquecer daquele que me faz alegre. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. No Salmo de número 20, ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado, ou que te será acrescentado língua enganadora, flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma, há bastante tempo, habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já procuram a guerra. A minha alma, bastante tempo, habitou com aqueles que detestam a paz. A minha alma habitou com aqueles que detestam a paz. Peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Tendas de Quedar, tendas escuras, debaixo de uma cobertura escura. Meseque, aqueles que guerreavam contra o povo de Deus. Então, vamos vivendo angústia e desejando a paz. Estamos numa peregrinação. O povo começa exatamente com a subida para Jerusalém, com um clamor: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. No Salmo 121 diz: o início da subida ao pé da montanha, a subida difícil. Levantarei os meus olhos aos montes, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Aquele que te guarda, ele não dorme. Ele está guardando. Dormir ao ar livre, animais poderiam atacar. Era importante que o guarda não dormisse. Em determinado momento, a caravana parava para dormir, mas alguém ficava guardando. Enquanto você está caminhando, enquanto você repousa, a palavra do Senhor diz que Ele dá o sono aos seus servos. Quantas pessoas não estão conseguindo dormir? Ansiosos, preocupados. Ele dá o sono aos seus servos. Chega em casa, agradeça a Deus, descansa no Senhor. Ele cuida, Ele não dorme. Enquanto você dorme, Ele vigia. Ele te dá prosperidade. Enquanto você está descansando, Ele vai prosperando a tua vida. Dormir ao ar livre tinha perigos, risco de roubos, sol quente durante o dia, frio à noite. De onde vem o meu socorro? De onde vem meu socorro? Quando você vai caminhando e sabe que o inimigo ele pode vir de qualquer lugar. Jerusalém é uma cidade cercada. De onde vem meu socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 123, ele diz, no versículo 3, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Tem piedade de nós. Estamos fartos de desprezo. Somos desprezados pelo mundo. Ainda hoje, lendo a palavra, Eclesiastes capítulo 9, Salomão diz de um sábio. Ele livra uma cidade de ser destruída, mas diz a palavra que ninguém mais se lembrava do sábio. Desprezo. A cidade toda
foi libertada por um sábio, um velho sábio pobre. E diz Salomão na sua palavra: mas se esqueceram do sábio, se esqueceram das suas palavras, se esqueceram do seu ensinamento, se esqueceram daquilo que o Senhor estava falando. É uma tendência, quando não há mais perigo, quando não há mais ameaças, quando nós estamos numa prosperidade, nós nos esquecemos. Nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Nos esquecemos de sermos gratos a Deus. Mas tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria, daqueles que estão à sua vontade, e do desprezo dos soberbos. Do desprezo dos soberbos. Nós sempre cantamos uma canção que diz: somos poucos, 3 ou 4, mas Deus já está aqui. O povo de Israel, ele aprendeu a viver isso. Não é uma grande nação, não é um grande povo, não tem muitas pessoas, mas Deus é por eles. Eles se desviam, eles vão por caminhos errados, entra maldade no seu coração, mas sempre o Senhor estará chamando: volte, volte, volte. Se você está vivendo a tristeza do mundo e não sabe como sair da tristeza do mundo, há uma palavra que diz: suba, suba a casa do Senhor, suba os montes do Senhor. No versículo 124 ele diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O inimigo, ele está à espreita a quem ele possa tragar, a quem ele possa destruir. Ah, se não for o Senhor, ah, se não for o Senhor que te chama, ah, se não for o Senhor que diz: suba, ah, se não for o Senhor que diz: alegra-te com a minha presença, eu te curo, eu te saro, eu te prospero. Ah, se não for o Senhor, reconhecer a presença do Senhor. No Salmo 126 ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. A Bíblia nos ensina: não importa o que você passou, há uma saída. Não importa como o inimigo entrou contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, há uma saída. O deserto tem começo e tem fim. E sempre que o inimigo estiver nos dominado, e nós levantarmos a nossa voz: Senhor, tem piedade de mim, Ele virá ao nosso socorro, Ele nos liberta, Ele nos busca. Então a nossa boca se encheu de riso. Esse povo estava saindo de um cativeiro, e a sua boca se encheu de riso. Quando eles estavam no cativeiro,
A palavra diz que eles colocaram seus instrumentos nas árvores. Não tinham mais alegria, não tinham mais prazer em nada. Perderam o desejo da vida. Não produziam, não sentiam alegria. Estavam longe de Jerusalém, longe do lugar da adoração. Deus escolheu Jerusalém. Deus escolheu um lugar onde o povo deveria sair em tribos e subir aquele lugar. Deuteronômio diz: eu vou escolher um lugar e nas festas vocês subam para lá. Salomão, ele prepara o melhor. Deus não pediu, mas ele prepara o melhor. Ele busca as riquezas. Davi dá do seu próprio tesouro o melhor para Deus. E Deus, quando vê tudo aquilo, quando vê o louvor naquele lugar, quando vê a adoração naquele lugar, quando o povo começa a entender que Deus tinha tirado eles de um cativeiro, e começa a abrir a sua boca, a louvar a Deus, nós não podemos chegar diante do Senhor, ficarmos tristes, angustiados. Nós temos que chegar a este lugar, e sorrir, dar glória a Deus, glorificar o seu nome. A Shekinah de Deus, a presença de Deus, invadiu aquele prédio, que os sacerdotes não conseguiam se manter em pé. Nós temos que reviver isso. Nós temos que vir à casa de Deus, não desconsolados, não amargurados, mas quando nós recebemos um convite, se alegre. O Espírito Santo nessa manhã disse: você não pode ficar na tua casa. O Espírito Santo nessa manhã disse: levanta. Você respondeu: está frio, eu estou triste, eu estou angustiado. Ele disse: sai da tua casa, porque eu vou te pegar pelas mãos e eu vou te fazer subir. A presença do Senhor nos faz a tristeza saltar de alegria. Quando nós entendemos que chegamos diante do Senhor, e toda tristeza, toda angústia, toda enfermidade sai. A tristeza, ela salta de alegria diante do Senhor. O risco de não se alegrar em subir. Nós corremos um risco de não se alegrar, de não sair da situação que o inimigo nos amarrou. Qual é? Ouvir o chamado e rejeitar. Ouvir a voz do Espírito que diz: levanta-te, anda, te coloca em pé, e responder ao Espírito: eu não vou, eu estou triste, eu estou angustiado. Quantas vezes nós entristecemos o Espírito de Deus? Porque Ele quer nos levantar, Ele quer nos trazer, subir. O risco de não se alegrar em subir, a inutilidade de deixar para depois. Outro dia eu vou, outro dia eu faço. A inutilidade de postergar, de deixar para depois. Hoje eu não estou com vontade, eu não estou bem hoje. A luta que foi no espírito, na sua alma, para você sair da sua casa hoje. Por isso Davi, quando ele olha e vê que a presença de Deus estava ali, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Salmo de número 128. A recompensa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho da tua mão, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre
Israel. A paz sobre Israel. A Bíblia nos leva a uma Israel figura, mas hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Não que Ele abandonou Israel, mas Ele nos adotou como filhos, como seu povo. E nós temos que nos alegrar. Salmo de número 134 diz assim a palavra: eis que bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário, bendizei o Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. O Senhor que fez os céus e a terra, Ele te abençoa. Ele nos abençoa com a sua graça, com a sua proteção. Desde Sião, desde a casa do Senhor, o Senhor, Ele ouve a oração do aflito, do necessitado. O Senhor reverte toda e qualquer situação que se levanta contra os seus servos. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 40, diz assim, versículo 23, o que reduz a nada os príncipes, e torna em coisas vãs os juízes da terra. O mal se tem plantado, mal se tem semeado, mal se tem enraizado na terra, o seu tronco já se secam quando ele sopra sobre eles, em tufão os leva como pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Ele a chama a todos pelos seus nomes, por causa da grandeza da sua força, porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Nada não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam o Senhor renovarão as forças, subirão com as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor manda olhar as estrelas. Quem criou tudo isso? Ele sabe o nome de cada estrela. Ele está dizendo, eu sei o teu nome. Eu não me esqueci de você. Eu sei o teu nome. Eu não me esqueci de você. Vou fazer você voltar a voar novamente, a subir como asas de águia. Asas de águia. A águia é a única ave que vence as tempestades. Quando há uma tempestade, todas as outras aves já estão amedrontadas. A águia, ela voa, atravessa tempestades. O Senhor te dará asas para você vencer essa tempestade. O Senhor te fará subir. O Senhor te fará vencer todo e qualquer obstáculo. O Senhor sabe o teu nome. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor tem você em memória. O Senhor te fará vencer as tempestades. O profeta, ele diz, olha as estrelas. Ele sabe o nome de cada uma delas. Ele sabe o teu nome. Ele sabe o que você está passando.
Ele sabe o que está tentando te fazer encolher. Ele sabe quem é que está vindo com possessões em cima de você. Mas no momento que você se alegra, alegrei-me porque hoje o Espírito Santo de Deus, Ele não me deixou ficar prostrado. Eu me alegrei porque o Espírito de Deus me disse: subamos, vamos sair dessa situação, vamos nos banhar, vamos nos ungir, vamos trocar as nossas vestes, renova tuas forças. O Senhor hoje te dá asas como águia. Comece a partir de hoje a mudar essa situação, a olhar para trás e ver o abismo. As pessoas que sobem a Jerusalém, elas vão caminhando, por isso se chama os Salmos dos degraus. Vai subindo. Quando ele chega na metade do caminho, ele olha para trás e ele diz: quanto eu já venci, quanto eu já superei. Olha lá para baixo, eu estava lá embaixo, e o Senhor vai te dando forças para subir. Eu te darei asas de águia. Alegra-te, o Senhor te chamou nesta manhã. Alegra-te, porque o Senhor não quer te ver prostrado. Sacode a poeira, toma um banho da palavra de Deus, unge a tua cabeça com óleo, tudo se transborda. Troca as suas vestes, tira as vestes esfarrapadas das guerras, das lutas, coloque vestes novas. Diga diante do Senhor: hoje eu estou vencendo. Haja paz na minha vida. Há um lugar que o povo subia para louvar a Deus, mas há um lugar hoje que o Espírito Santo de Deus fez morada em você. Em você. Ele habita em você. O lugar onde Deus é mais adorado não é em Jerusalém e não é aqui. Haverá um momento que não se adorará nem em Jerusalém e nem aqui. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. É dentro de você que surge essa adoração. Você não precisa subir a Jerusalém agora, mas você precisa sair desse abismo que o diabo quer te levar. Ponha-te de pé, filho do homem, coloca-te de pé, porque eu falarei contigo. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé, comece a louvar a Deus, comece a bendizer ao Senhor, comece a sair da situação de angústia, de tristeza, comece a trazer alegria ao teu coração, comece a louvar a Deus nessa manhã. Toda a honra, toda a glória seja dada ao seu nome. Tristeza, sai da minha vida, tristeza, sai da minha casa, angústia, eu te repreendo. Repreenda. Comece a louvar a Deus, comece a bendizer o nome do Senhor, comece a encher a sua boca de risos, comece a trazer alegria ao seu riso, comece a sorrir novamente. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Haja paz, haja alegria, haja saúde, haja prosperidade, e Deus está cuidando de você. As guerras não são suas, Deus guerreia por você. Ele é um vigia, Ele é um guarda, Ele não permite nada te tocar. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, tu não serás atingido. Praga alguma virá sobre a tua casa, sobre a tua família. Creia no Senhor. Tire a tristeza do teu rosto, tire a tristeza do teu coração. Algo que o diabo não gosta, quando nós louvamos a Deus. Quando Ele traz os problemas, quando Ele traz a angústia, quando Ele traz as guerras, quando Ele traz as afrontas, quando Ele traz o desprezo, Ele quer nos ver derrotados, Ele quer nos ver triste, mas quando nós começamos a louvar a Deus, Ele volta envergonhado, Ele cai por terra. Comece a louvar ao Senhor nesta manhã, bendizer o seu santo nome.
Senhor meu Pai, nós te louvamos essa manhã, Pai, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, o Senhor conhece o meu nome. Eu me alegro porque o meu nome está escrito no livro da vida. Senhor, é por isso que eu me alegro, não é pelos bens materiais, não é pelas viagens, não é pelos carros, não é pelas casas. Eu me alegro, Senhor, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Por isso eu dou glórias a Ti nessa manhã, por isso eu glorifico o Teu santo nome, por isso eu vim a este lugar, Senhor, com o coração aberto, para Te honrar, para Te louvar. Bendito seja o Senhor. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. O Senhor nessa manhã te dá asas como águia, sobrevoa